Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Amigo, Eu acho então muito não interessante. seremos substituídos, né? Que é outra coisa que a gente fala, que toda semana o professor precisa ter esse receio de ser substituído, por exemplo, por uma inteligência artificial. Agora há pouco eu mencionei que eu tencionei escrever sobre vídeo na educação, né? E aí, fazendo pesquisa, eu voltei lá no começo do século XX e havia, na época, né, um burburinho, uma discussão que o cinema ia acabar com o rádio, que a TV ia acabar com o cinema, que ia acabar com o rádio. Antes disso, né, que o rádio ia acabar com o jornal, impresso e tudo mais. E a gente percebe que hoje em dia isso não aconteceu. O que aconteceu é que as mídias convergiram entre si, né, e cada uma aproveitando aquilo que de melhor ela tem. Mas hoje em dia continua tendo jornal, continua tendo rádio, continua tendo televisão. Se aperfeiçoaram. Né, e em outras plataformas, em outras formas de transmissão, mas essas mídias ainda existem. Né? É interessante que uma das coisas que mais se vende pela internet é livro físico. Livro de papel, né? Não, é engraçado, né, a gente falando de livro específico, porque eu tô numa fase de voltar a ler livros físicos. Eu fiquei mais de uma década apaixonada no Kindle, continuo apaixonada, mas agora eu tô sentindo o cheiro do papel, eu tô sentindo falta do papel, sabe? Sim. De você poder pegar, então eu tô nessa fase, leio um pouquinho no Kindle, um pouquinho no papel. Então também são fases, né? A gente tem fases diferentes e a gente precisa ir variando essas formas como a gente aprende. Às vezes é ouvindo, escutando, aliás, é ouvindo e escutando, né? Às vezes é ouvindo, é lendo, é assistindo. E se a gente mobilizar isso tudo na educação, a gente vai promovendo outras formas de aprendizado e vai só enriquecendo o nosso trabalho. Sim, como docente. Sim, como você falou, Cris, assim, as pessoas aprendem de jeitos diferentes. E para algumas pessoas o podcast vai se encaixar de uma maneira assim, muito efetiva. Né? Inclusive, tem até na minha pesquisa, tem relatos, eu entrevistei estudantes lá da escola, e eles relatam que gostaram muito do podcast porque eles sentiam muita vergonha de apresentar trabalho, de apresentar seminário no formato tradicional, de ir lá na frente da turma, né? Com um pedaço de papel, Isso. Colocar o pé na parede. Ou com uma apresentação de slides, ou com um cartaz, né? E eles se sentiram muito bem com o podcast, porque é só áudio. Alguém precisa apresentar a eles, e a Cris sempre fala, nós somos os adultos, no caso do professor, os adultos da relação. Sim. Nós é que temos necessariamente que ter um embasamento, buscar a leitura, buscar esse aperfeiçoamento, conhecer ferramentas diferenciadas. Incentivar a utilização, né, Fran? Incentivar e proporcionar em nossas aulas, né? Porque eles ficam comigo 2 aulas, uma aula de 50 minutos, mas eles ficam comigo algum tempo, né? Sim. Então, proporcionar essas experiências, porque é o que você falou, isso é o que a gente precisa bater mesmo na tecla. Cada um aprende de uma forma diferenciada. E a função do professor é não deixar ninguém para trás. Então, se o podcast favorece um grupo de 8 estudantes, né, alguns não vão se dar bem com essa ferramenta e está tudo certo, mas eles podem tentar, podem experimentar. Então, acho que isso é muito rico na sua pesquisa. Porque... Inclusive, no projeto lá do Centro Educacional 4, nos gêneros textuais e oralidade, o podcast era uma das mídias sugeridas para a apresentação dos temas da atualidade. Né? Então, a gente teve uma boa produção de podcasts, mas outros estudantes preferiram apresentar por slides, uma maneira mais tradicional, uma maneira mais que eles estão mais acostumados, dominam melhor. E tiveram outros estudantes que preferiram só apresentar sem nenhum tipo de mídia acompanhando, mas apresentaram muito bem, deram conta de apresentar. Ou seja, só para reforçar essa ideia que a gente está conversando, que existem os tempos, os espaços e as individualidades nesse processo de aprendizagem.